Sermão do Monte, capítulo 38, parte 6, final. Deus ou as riquezas. Mas nosso Senhor ensina-nos aqui que ainda pior do que materialismo ateu é aquele materialismo que se julga piedoso. Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O homem que pensa que é piedoso somente porque fala a respeito de Deus, somente porque afirma acreditar em Deus, que frequenta algum lugar de adoração ocasionalmente, mas que na realidade está vivendo para determinadas coisas terrenas, quão espessas são as trevas em que esse homem está vivendo. Há uma ilustração perfeita desse fato nas páginas do Antigo Testamento. Estude cuidadosamente o trecho de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 a 41. Eis o que ali nos é ensinado. Os assírios vieram e conquistaram determinada área de Israel. Então tomaram de sua própria gente e estabeleceram-se no local. Aqueles assírios, naturalmente, não adoravam ao Senhor Deus. Em seguida, apareceram leões que destruíram suas propriedades. E os assírios refletiram: isso nos aconteceu porque não adoramos a divindade dessa região. Buscaremos instruções sacerdotais a esse respeito. Desse modo, encontraram alguns sacerdotes judeus que se dispuseram a instruí-los de maneira geral quanto à religião de Israel. E então os assírios imaginaram que tudo lhes correria bem dali por diante. Porém, o que as Escrituras disseram acerca deles? Assim, essas nações temiam o Senhor e serviam às suas próprias imagens de escultura. Versículo 41. Que terrível é essa situação! Ela me deixa alarmado. Não é o que dizemos que realmente importa. No último dia, muitos haverão de dizer: Senhor, Senhor, não fizemos isto, aquilo e mais aquilo? Mas Jesus responderá aos tais: Eu nunca conheci a vocês. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. A quem você está servindo? Essa é a pergunta que se impõe, pois você terá de estar servindo a Deus ou às riquezas. Em última análise, nada existe de tão insultuoso a Deus do que tomarmos o seu nome e, não obstante, mostrarmos claramente que estamos servindo as riquezas de uma maneira ou de outra. Essa é a mais terrível coisa que existe. Esse é o pior dos insultos contra Deus. E quão fácil e inconscientemente podemos todos tornar-nos culpados desse erro. Lembro-me de ter ouvido de certa feita um pregador contar uma história que, segundo ele assegurou, exprimia a verdade simples e literal. Essa história ilustra perfeitamente o ponto que ora consideramos. Trata-se da história de um criador de gado que, um dia, foi muito feliz e alegre dar a notícia à sua esposa e a todos os seus familiares que a sua melhor vaca dera à luz 2 bezerros, um vermelho e outro branco. E acrescentou: Vocês querem saber de uma coisa? Subitamente senti o impulso e o sentimento de que devemos dedicar ao Senhor um desses 2 bezerros. Haveremos de criá-los juntos e quando chegar o tempo certo, venderemos um dos bezerros e ficaremos com o dinheiro. E então venderemos o outro e doaremos o dinheiro apurado para ser usado
na obra do Senhor. A esposa dele perguntou-lhe qual dos 2 bezerros ele queria dedicar ao Senhor, mas ele replicou: não há necessidade de nos preocuparmos com isso por enquanto, mas trataremos ambos os bezerros do mesmo jeito e então, chegando o tempo próprio, faremos conforme eu disse. E se foi. Mas dentro de alguns meses, aquele homem foi entrando pela cozinha de sua casa, parecendo muito infeliz e contrafeito. Quando a sua esposa indagou o que o perturbava, ele respondeu: tenho más notícias para dar-lhe. O bezerro do Senhor morreu. Todavia, a mulher observou: mas você ainda não havia decidido qual dos 2 bezerros seria consagrado ao Senhor. E ele retrucou: oh, sim, eu já havia resolvido desde o princípio que o bezerro branco seria do Senhor. Foi o bezerro branco que morreu. O bezerro do Senhor está morto. Podemos rir dessa história, mas que o Senhor nos proíba de rirmos de nós mesmos. É sempre o bezerro do Senhor que morre. Quando o dinheiro escasseja, a primeira coisa que poupamos é a nossa contribuição para a obra de Deus. E essa também é a porção que sempre é gasta. Talvez não devêssemos ter usado a palavra sempre na frase anterior, pois ela é injusta. Mas há inúmeras outras coisas que recebem a primazia, e as coisas que realmente gostamos são as últimas das quais abrimos mão. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essas coisas tendem por interpor-se entre nós e o Senhor, e a nossa atitude para com elas é que, afinal de contas, determina a qualidade do nosso relacionamento com Deus. O mero fato que acreditamos em Deus e que o chamamos de Senhor, Senhor, e que assim também fazemos com relação a Jesus Cristo, não serve de prova conclusiva de que o estamos servindo ou de que reconhecemos a sua exigência totalitária, entregando-nos total e alegremente a Ele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28.